E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos fazer mais um ranqueamento, mais uma tier list. Hoje falando sobre os personagens principais de Ordem Paranormal, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada e assim por diante. Então, desde já eu venho explicar para você que não conhece meu jeito e tal, não viu minhas análises sobre os RPGs do Cellbit. Eu sou extremamente rigoroso. Não necessariamente significa que, não, eu quero que todo mundo tenha uma bela atuação, que todo mundo seja foda. Não é isso, tá? Eu vejo o RPG do Cellbit como entretenimento. Então, eles têm que me passar entretenimento. Eu acho que, tipo assim, a mesa do Cellbit, ela é 10 de 10 pra quem tá jogando. Pra quem tá jogando, ela é 10 de 10, com certeza. Mas agora, pra quem tá fora, não é não, ok? Então, como entretenimento, eu analiso essas questões. Então, quando eu falar, não, mas não tem como alguém entrar 100% no personagem e tal, eu tô levando entretenimento. Então, sempre lembrem desse detalhe também. Boa parte do que eu vou falar aqui, eu não vou muito, digamos assim, destrinchar nesse vídeo, para ele não ficar muito comprido. E então, se você quiser dar uma olhada aí nos links da descrição. Eu vou fazer vários, eu vou botar vários links sobre coisas que eu já discuti, com questões que eu acabei falando do personagem, minhas análises dos RPGs do Cellbit, tanto do Paranormal, quanto do Segredo na Floresta, quanto dos outros, assim, meio que um apunhado de coisas que eu já falei sobre esses RPGs. Antes de tudo, só lembrando, essa tier list eu já encontrei ela pronta, então o link dela vai estar aí na descrição para quem quiser fazer. E, se possível, depois que você fizer, coloca aí nos comentários como que ficou a tua tier list. Vai ficar bem legal pra gente conversar aqui. Bota teus argumentos e coisas do tipo. Bom, vamos lá, começar, pessoal. Bom, vamos começar aqui com Daniel Hartman. Antes de eu decidir onde eu vou colocar ele, vamos só falar algumas coisas. Eu já tive um vídeo onde eu falava sobre Ordem Paranormal, a primeira temporada. E como eu falei, o Lubo estava muito para mim segurado nessa primeira campanha. Ele não falava muito, ele foi o personagem que menos interagiu, ele foi o personagem que menos fez coisas. Então, só por isso, ele já tem uma nota que não tem como ser S. Impossível ser S. S só vai ficar a galera muito legal mesmo. Então, isso já me abaixa um pouco da nota dele. Só que eu colocaria por volta de um D ou um F. Mas, entretanto, eu gostei da forma que ele atuou, a sanidade dele quando ele ia baixando, do mesmo jeito que o próximo personagem, que é o Alex, também atuou. Então, eu acho que eu vou deixar ele como um D. Vamos lá, o Alex, né? É o seguinte, muita gente, não sei se na época, tem muita gente que nem lembra mais quem é ele, eu tenho quase toda certeza. Mas uma coisa do Alex é que a forma que ele era muito bebê chorão fazia a galera não gostar dele. Não era nem que ele foi mal atuando nessa questão e tal, porque ele realmente era um humano comum que foi colocado num mundo estranho, esqueceu coisas da vida dele, que foi expulso da escola, né, como professor, e chegou num bando de psicopata, porque nessa época a Liz, o Daniel, o Thiago, eles eram uns psicopatas que eles fizeram ele, principalmente a Liz. Então o cara enlouqueceu de vez com isso. Mas ele ao mesmo tempo estava contingente com um ser humano que não tinha nada a ver com esse mundo e que chegou meio que sem saber de nada, de como que funcionava tudo. Então meio que tipo assim, pô, ele não sabia o que era paranormal, o resto da galera tinha um entendimento e ele era confuso o tempo todo. Então acho que foi uma bela interpretação dessa parte, mas ele não surpreendeu, não teve nenhum detalhe interessante. Sempre foi um personagem que ele, digamos assim, era o personagem mais diálogo que tinha lá. Toda a história dele já estava construída e ela começou e fechou de uma forma simples. Eu acho que ele ainda fica aqui no D junto com o Daniel. Mesmo que ele tenha tido mais pontos negativos, eu poderia puxar pro F, mas ao mesmo tempo ele teve uma atuação legal, eu poderia puxar pro C. Eu acho que muita gente vai ficar no C. Então, no final eu dou um reajuste perante a isso. Bom, analisando agora o Thiago, mas eu vou analisar o Thiago da primeira temporada, tá, gente? Não vou analisar. Depois, quando a gente chegar, eu vou mudar a categoria do Thiago aqui. O Thiago na primeira temporada é o que eu disse num RPG meu. O Thiago era nada mais ou menos do que o Hakim. Na primeira temporada ele não tinha qualquer diferença. Digo que nas outras temporadas ele não evoluiu tanto. Era aquele cara que faz a pegadinha, é aquele cara que se revolta quando sai do lugar e tal. Ele era ele, mas eu curto a atuação dele. Eu vou botar ele como C.
Isso referente à primeira temporada. A Liz da primeira temporada, ela era uma investigadora legal e tal, mas tinha um problema na Liz da primeira temporada, era o quão ela era revoltada, o quão ela era maluca e tal, então faz sentido com a interpretação do personagem, ah, mas isso não foi uma coisa que me fez gostar dele. Interpretada, tipo, em questão de interpretação, eu botaria um C. Mas um B, no caso. Mas eu realmente não gostava da Liz na primeira temporada, então vou botar ela como um C, tá? Vamos lá agora, passando para a temporada Segredo na Floresta. Eu vou primeiro mudar aqui já as posições da Liz e do Thiago. Vamos lá. O Thiago, ele no Segredo na Floresta teve um baita sacrifício, ele deixou tudo que ele tinha de lado, isso impacta um pouco, né, na questão de, pô, lembrando que vai ter spoilers aqui, logicamente. A morte dele, você pensa, cara, foi muito forte. Mas se for pra mim aumentar uma categoria pra cada pessoa porque morre, essa lista vai ficar bem estranha. Mas a forma que ele sacrificou tudo, a forma que ele raciocinou na hora que ele ia fazer a tatuagem, que ele sabia que ia ser o fim dele. Se eu não me engano, ele até fica cego. Faz tempo que eu assisti, mas se eu não me engano, ele fica cego por um momento, que é até uma referência ao que acontece com o personagem dele mais pra frente. E eu curti todo esse final dele e eu coloco como B. Realmente, não subo ele pra A, não subo ele pra S. Pra mim, o Thiago é um B. No meu, digamos assim, em questão de, pô, personagem favoritaço e tal, deixando isso de lado, eu acho que o Haki não fica em primeiro, mas ele subiria pra A. Mas por enquanto tá aqui. A Alice, eu diria que ela evoluiu em questão de. Continua sendo a melhor investigadora que esse grupo já teve até hoje. Ela é a melhor investigadora que esse grupo já teve. E ela elevou muito nessa questão. No final da temporada, ela volta a ser aquela Liz meia louca, queria fazer umas coisas meio que. Você ficava, cara, isso é imoral, mano. Mas, ao mesmo tempo, isso faz sentido. Ela queria sacrificar pessoas para salvar o mundo. Tudo que aconteceu quando eles saem da floresta em si, do segredo da floresta, da pequena cidade, faz. Tem muito, é muito forte o que ela fez pela galera. Então, eu acho que eu boto ela como um B, quase indo pro A. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Quanto mais perto dessa letra aqui, melhor ele é. Então, vamos assim, ó, Daniel Hartman tá aqui, Elis tá, opa, Thiago tá pra cá, porque eu ainda acho que em Segredo na Floresta, não, o Thiago foi melhor em Segredo na Floresta, Thiago foi melhor em Segredo na Floresta. Bom, agora vamos para nosso caro Chris, eu tava tentando lembrar o nome dele inteiro, é Christoph, né? Vamos lá, ele foi um personagem que morreu cedo, não teve tanta interação assim. Ele era um personagem cômico, então só por causa disso facilita um pouco. É mais fácil você gostar de um personagem cômico do que um personagem sério. Mas o sacrifício final dele, mesmo sendo uma coisa quase desnecessário, digamos assim, mas que foi algo de game. Ele morreu por causa do game mesmo. Ele morreu porque ele foi lá e ele decidiu fazer algo. E não era nada scriptado, não foi nada de o destino. Foi algo que aconteceu, uma fatalidade. Uma pessoa morreu, lascou. Então isso foi muito, mas muito legal. E eu gosto do Christoph. Eu gostei da forma que ele atuou, mesmo sendo uma pessoa cômica e tal. Ele sempre foi alguém que cativava a galera. E eu coloco ele como um B também. Pode ser que ele caia depois de nível, se eu abaixar certas pessoas aqui. Mas ele fica como um B. Na época conhecido apenas como Kaiser, eu diria que ele foi um personagem mais fraco dessa primeira. Não, mentira, não foi. Ele foi um personagem fraco, sim, mas assim. Quase não teve nenhum diálogo direito. Depois da morte do Christoph, ele até foi alguém melhor. Mas o Calango, primeiramente, ele tava entre o misto de ser o cara que faz piada, do cara oculto, que não fala nada, que fica no seu canto, o nerd, o rato de computação e tal. Mas eu não vejo quase nenhuma grande interação que ele teve em Segredo na Floresta que tenha sido significativo, fora depois da morte do Christoph, fora no enterro do Christoph e essas questões. Eu vou colocar ele, por mais que eu fale isso tudo, que ele não teve grandes coisas, ele teve mais tempo de tela do que o Daniel e do que o Alex, então eu vou colocar ele como um C. E vamos lá agora puxando para nosso caro, nosso grande espadachim, nosso samurai. Joey Joking, ele na primeira temporada era praticamente um pupilo desses dois, que não fez tantos atos interessantes e maneiros, até complicou a vida deles algumas vezes.
E, cara, o que mais eu tenho pra dizer pra ele? Fora a questão dele ter lutado lá com a espada numa parte das sessões que começa a ficar um pouquinho mais interessante, um pouco mais perto do fim, ele até... Cara, ele não combinava com uma pistola, primeiramente. Mas no final da sessão, ele começa, do final do RPG, ele começa a ser uma pessoa que eu tava começando a me importar mais, mas era me importar que, tipo assim, se fosse pra alguém morrer ali, eu escolheria fácil o Joe Joking. Se fosse tipo assim, ah não, personagem que vai morrer eu não vou me importar. Joe Joking. Fácil. Então eu acho que em Segredo na Floresta, ele é um D melhor do que o Alex e do que o Daniel. Não sei. Eu não sei se eu não sei, mas eu acho que é isso mesmo. Caso qualquer coisa eu reajusto. Um personagem que surpreendeu na época. O Arthur. O Arthur foi um personagem que no começo tinha um chip com a Liz. Todo mundo fazia um chip. E tinha quem não gostava do chip por falar que não tinha nada a ver. Tinha quem achasse legal, interessante. Eu achava legal, interessante, porque por mais que tenha galera que fale que não gosta de nenhum chip, eu acho que eles já chegaram a conversar algumas vezes sobre isso, tanto o Selbit, sobre a galera de ficar fazendo chip. Mas eu acho que, tipo assim, se é natural, se tá acontecendo na sessão, se eles são seres humanos, se isso ocorre, pra mim eu não tenho problema. E eu achava o deles natural, na verdade. Eu não sei se eles olhavam redes sociais e a galera começou a chupar e eles quiseram brincar. Mas eu achava natural, eu achava interessante a forma que eles estavam fazendo na época. Então, ele ganha pontos de atuação. Mas, ele perdeu o braço, temos que lembrar disso aqui. Mas eu não tenho nada mais, eu não tenho nada mais. Ele é A, assim, tanto em questão de nível de atuação, eu sei que ele era muito ele. O Guache, ele era muito ele fazendo este personagem, o Arthur. Então, era aquela questão de a mesma coisa que eu falei do Hakim na primeira temporada. Se o nome do personagem fosse Hakim, não ia ter nenhuma diferença. Mas eu curti, porque parece que eu gosto muito do Guache, por causa de gostar muito do Guache, eu acabo gostando muito do personagem. É, é isso, não teve muita diferença, mas vamos pra isso. Entrando agora em Desconjuração RPG. Os novos personagens em si que nós tivemos em Desconjuração, eu ranquearia como quase os piores que tiveram em todos os outros RPGs. Isso não é uma coisa que só eu disse, ok? Quase todos os outros jogadores dessa época já falaram que não gostaram muito dos personagens, que ele não foi muito legal. Começando com a Beatriz. Cara, eu realmente, do começo ao fim, nunca gostei da Beatriz. Eu nunca gostei do passarinho dela. Não gostava muito da interpretação da atriz. Eu achava ela bem ela mesma e que quase nunca falava nada e tal. A história da Beatriz também nunca me capturou muito bem. Ela era uma scripta e tal, que fizeram uma lavagem cerebral nela, que meio que conteram os poderes dela para ela poder ser um ser normal. Nunca me interessei, nunca gostei, nunca achei muito interessante. A atuação não estava ruim, não estava ruim, só era muito simples, tá? Eu, real, parei para analisar aqui e eu acho que a Beatriz não tem como ser pior do que... Não, mentira, tem sim. Eu vou botar Beatriz como F. Eu sei, tô botando o Daniel muito acima do que ele deveria, o Alex. Real, eu vou fazer isso. Beatriz como F. Nunca me importei, não me importo com a morte, não me importo com a por-morte, não me importei com quase nada dela, ok? Mas não vejo ela como um ser muito problemático. Eu acho que ela foi tipo um personagem que estava ali. Ela tava ali com eles. Era tipo uma galera que tava fluindo ali, uns NPC, uma galera conversando. Ela também foi a primeira a morrer e tal. Vamos agora para o nosso Luciano. Peraí, esse é Luciano, beleza. Se eu não me engano, esse é o Luciano. E o outro é o Fernando. O Luciano, a gente só via ele como cara quando invocava a hora da maldição, a hora da morte, a hora da porrada bruta. E a gente sabe um pouco sobre o passado dele. Interpretação, eu gostei do Luciano e do Fernando, eu achei eles personagens interessantes. História, mais ou menos, meio confuso, porque teve muito dedo do mestre, né? O mestre mudou muita coisa ali dessa questão, botou muita coisa no meio, mas ok. E quando ele interpretava o personagem em si, muita gente falava, né? Teve até uma treta, eu acho que foi com o Joe Joke nessa época, que foi uma questão de ele ser muito sanguinário, querendo matar a galera sem parar. Mas eu gostava desse jeito dele, eu gostava dele ser meio brutão. E eu vou botar, acho que ele como um C. Não acho que eu subo mais ele do que isso, ok?
O Fernando, a gente teve poucas possibilidades. Ele de vez em quando sumia pra ir lá pro local onde ele utilizava drogas e coisa do tipo. Eu não me pegava esse tipo de atuação que ele tinha usando esses personagens, que parece que ele queria cativar. Ele parece que queria mostrar que ficava todo mundo meio chorando. Ai não, o personagem teve uma vida triste e tal. Mas parecia forçado. Então, eu acho que eu boto o Fernando como um personagem F. Não, vou botar aqui, ó. D. Acho que ele é um D. Que eu ainda lembro mais dele do que a Beatriz. Vou botar ele como um D. É, não tem muito pra onde ir. Acho que ninguém vai cair em não lembro, tá, gente? Eu acho, pelo menos. Pronto, eu vou analisar agora a Eren, tá? Vamos pra Eren agora. A Eren, eu curti. Pelo incrível que pareça, eu sei que teve muito problema com a Eren naquela época, mas eu gostei do jeito que ela é. Eu nem lembro mais o nome da jogadora, a Calera. Eu, eu gostava do jeito que a Calera atuava, eu gostava das frases que ela tinha com o Joey, por mais que não fosse natural. Na maioria das vezes, de vez em quando você via que tinha naturalidade no que ela estava falando e estava ficando um clima interessante. Lógico, um pouco acelerado no final, muita gente não gostou porque ela tenta beijar o Joe e tal, e o Joe vira o rosto, mas eu também não gosto porque o Joe nem pra falar nada, nem tal. Mas eu curtia todo o personagem também. Outra coisa que é interessante, que eu não tô citando muito, mas tipo assim, a Beatriz ela não tinha nada demais pra mim em questão de personagem. Ela não tinha nenhum grande diferencial pra mim, fora ela ter um pássaro, né? Tô falando mais em questão de jogabilidade e tal. É lógico, o Fernando e o Luciano tinham uma grande diferença, em questão de que eles ficavam mudando e tal, e isso é outra coisa que sobe ponto neles, que é a questão de que o LJ conseguia muito interpretar a mudança de cada um. Era bem legal. Então eles também têm esse diferencial, mas eu acho que a Eren, o jeito que ela usava bombas, o jeito que ela fazia essas coisas, é muito bom mesmo. Lógico, uma coisa é que eu não tenho certeza sobre a Eren, é que eu não lembro mais como era, mas teve aquele lance de o possível roubo que ela teria tentado fazer um metagame, mas aí o Cellbit também fala que foi culpa dela, e ela chora, e TDAH, e blá blá blá, e fica meio com esse clima meio estranho. Eu diria que ela foi melhor do que o César. Lembrando que aqui eu ainda não classifiquei ele nessa temporada. Eu diria que ela foi melhor do que o César, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu só puxar o Dante pra cá, porque o Dante também foi dessa temporada, né, gente? Agora vamos fazer o seguinte, antes de ir pro Dante, eu quero classificar como que foi os personagens que já haviam sobrevivido no nesse, digamos assim, nessa temporada. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar com o Joey, que foi o que teve a maior mudança. O Joey, quando começou a Desconjuração, ele chegou com a espada, todo B10, matando a galera. E, cara, eu nem lembrava como era o Joey. Sabe? Tipo assim, eu sempre achei que o Joey era daquele jeito. Só que depois, assistindo Segredo na Floresta, eu entendi o quão ele mudou nesses anos. Eu achava que ele era literalmente a mesma pessoa. Eu digo, caraca, voltou o Joey, o melhor personagem que tem. Não, ele era tipo o pior em Segredo da Floresta. Para minha classificação aqui, ele era o pior, literalmente, porque ele era o único que estava em D em Segredo da Floresta. Só que ele chega arrasando no começo de Desconjuração, só com o início da chegada dele, só com ele conversando com a galera e a galera falando, nossa, ele é muito mais experiente do que a gente. Até o Kaiser, César e o Arthur também achavam ele muito mais experiente. Ele já subia de C para B, ou de D para B, de óbvio, na cara. Só que com todo o desenrolar, tudo que acontece em Desconjuração, dele se sacrificar por eles o tempo inteiro, ele sempre ia pra cima do monstro e a galera achava que era tentativa de suicídio, mas não era. Era ele falando tipo, cara, eu sou o mais forte, eu sou o que mais treinei, eu vou pra cima. Se for pra alguém morrer aqui, que morra eu, porque eu sou o mais forte, eu sou o mais valoroso. Todos os episódios da casa e tal. ah, Foi muito legal, mas muito legal. Eu diria que ele tá assim, tipo, acima do Arthur só com Desconjuração. A gente ainda não chegou, tá em calamidade da gente. A Liz em Desconjuração, ela já virou uma pessoa mais velha e tal. Ela tem pouca participação, é praticamente soltando ela e levando ela até um lugar onde ela chega a falecer, né? Mas eu acho que a Liz fica por aqui mesmo. Eu acho que
ela pode ter se tornado um personagem até mais importante do que foi o Thiago. Mas eu vou deixar isso aqui em homenagem ao Thiago. Também era um personagem que eu gostava mais. Na verdade, tipo assim, a Liz sempre foi muito melhor em interpretação, ela sempre foi melhor em tudo. Só que o Thiago, ele teve um quê de tipo assim, caraca, perdemos ele, tipo, ele nos sacrificou. A Liz, o Liz também teve toda a questão do tempo que ela sofreu em Segredo na Floresta, mas por mais que eu acho que é até uma hipocrisia a gente falar que o Thiago era mais importante do que a Liz. Só que ele foi, eu acho que por ele ter sido a primeira grande morte que a gente sofreu, assim, de final da temporada, de sacrifício grande, porque por mais que nós tivemos aqui o Chris fazendo tudo que ele fez, ele foi pra um, tipo, ele morreu pra um personagem meio que, digamos assim, uh, pra um pequeno boss. Não foi pro boss final, não foi aquela questão, tipo, cara, quando alguém morre pro Kian, é muito mais forte. E na época essa questão era morrer praticamente ali pelo Deus da Morte. Não que ele tenha literalmente morrido pelo Deus da Morte, mas era essa sensação que dava, mais ou menos. Mas ele morreu pra tudo também, o sacrifício da marca e tudo. Vou deixar isso por enquanto dessa forma aqui, ok? Agora puxando pro Dante de Desconjuração. O Dante, no começo de Desconjuração, já surpreende, porque a gente tá vendo o Hakim interpretando um personagem de forma totalmente diferente do que era o antigo personagem dele. O antigo personagem dele era ele, o Dante não. O Dante lê livros, o Dante calmo, o Dante usa óculos, o Dante é uma pessoa paciente e tal. O Dante foi um scripta, que, tipo assim, isso é uma coisa que lembra um pouco Hakim, lembra um pouco Thiago, que foi uma questão de ter jogado tudo pra fora, tipo, tudo pro alto. Então, o que que ele fez? Ele jogou tudo pra começar a virar um script e tal. E foi o primeiro exoterrorista que a gente viu do lado do bem, tentando fazer alguma coisa. Fora pela Agatha, logicamente. Então, ele já me surpreendeu a interpretação. Então, só com esse começo, só até a parte da morte da Beatriz, eu acho que ele tava num personagem possivelmente ser melhor que a Aeryn. Mas vem ele ficar cego. Ele utiliza o poder dele para entrar na mente da Beatriz zumbi. Ele vê coisas que ele não poderia compreender. E ele começa a virar uma pessoa mais forte também. Ele começa a também parecer uma pessoa mais obcecada. E tudo que vai acontecendo do desenrolar da temporada até aí, toda a questão dele enterrar ela voltar, ela sumir no caso, eles irem lutar com o Gal, que foi tipo assim, o papo dele com o Gal é muito interessante. Por mais que eu não goste do episódio final de Desconjuração, é ele entender que ele também foi manipulado e que ele perdeu um amigo, que seria o Gal, e tudo, fez eu acho ele ser um personagem tão importante quanto foi todos esses daqui, Christoph e tal. Nessa época, eu acho que, tipo assim, ele ficava por aqui mesmo, atrás do Chris. Ok? Então, agora a gente entra, saindo de Calamidade e vamos para... saindo de Desconjuração e entramos para Calamidade. Nós temos novos personagens. Na verdade, até que se você parar pra perceber, a gente teve poucos personagens do bem. A gente só teve dois novos personagens, assim, do lado bom. Em questão de ser um personagem mesmo, né? Ah, eu esqueci. Faltou duas pessoas de Desconjuração, gente. Eu não ranqueei o Kaiser e nem o Arthur de novo. O Arthur, eu acho que ele continua no mesmo lugar, no ar. Tudo que acontece em Desconjuração, eu acho que ele não muda. E o Kaiser, por mais que ele morra e todo o efeito, o Kaiser é um personagem que, por mais que muita gente goste, eu acho que ele teve muito pouco tempo. Por causa que é o seguinte, ele não era líder em nenhum momento, ele teve todo o parte dele queimar metade do corpo, que foi uma coisa muito legal pra ele. Legal na história, não pra ele. E ele assume a liderança logo depois da ida do Joey Joking, só que ele não era pra ser líder. E você vê que ele é um líder. Daria até pra fazer uma história mais complexa, assim, tipo, eu poderia explicar de forma mais complexa o que eu acho, mas ele é o primeiro líder que ele, digamos assim, falhou, por causa que a função do líder é liderar a equipe, é fazer com que eles continuem, e isso ele não conseguiu fazer nem sequer por algum tempo, pois ele ainda estava aprendendo. Ele estava, tipo assim, aprendendo a ser líder
e digamos que a preferência dele, né, lá no final. Lógico, não tinha opção. Ele era um personagem que morreu porque não tinha opção. Não gosto dessa questão de morrer por história, mas ele morreu por história. Eu sei que muita gente vai falar, não, ele tinha outras oportunidades, outras coisas que podiam fazer. Não tinha. Se tinha, eram coisas muito mais no passado, tipo, não ter escolhido ir pra missão e essas coisas. Mas ele não teve. E isso é uma coisa que me dói. Tipo assim, a morte dele eu acho insignificante. Eu sei que tem todo o lance do Signerária e tal, que é uma parte foda. A forma que o Calango se despediu é foda. Mas a morte não. Ok? Eu gostaria que ele tivesse morrido de forma mais natural. Então, é isso. Sobre ele, eu acho que ele evoluiu, mas ele foi o líder, digamos assim, que falhou. Ali no final, o que ele escolheu foi: eu escolho morrer e passar todo mundo para a próxima fase e eles tentarem encontrar um novo líder do que tentar liderá-los. Tipo, eu acho que eu não sou páreo para essa tarefa. E é uma coisa que eu acho que daria um vídeo mais complexo para poder explicar melhor para vocês. E o Kaiser, eu acho que ele evoluiu a ponto dele ser um A aqui nessa categoria, possivelmente. Em pouco tempo ele evoluiu. Tipo, foi em toda a desconjuração, a questão das fotos, das fotografias dele ficando mais louco, dele ficando mais triste, dele mudando de nome. O Kaiser foi o real personagem daqui que teve depressão, eu diria. Foi o real personagem daqui que teve depressão. Então, isso é muito pesado para a história. Então, vamos lá. Eu acho que a ordem fica aqui mesmo. Joey foi o melhor, Arthur, Kaiser. O Arthur pode até descer para trás. Porque o Arthur não é um personagem que evolui de uma temporada para outra, na minha concepção, de Desconjuração para Segredo na Floresta. Luciano, deixa eu só completar com um ponto pra gente. Luciano era o Kian, tá? Mas eu não vou botar isso como uma questão de, não, legal, ele é o Kian, botar ele S. Não, a questão do que a gente teve dele sendo só Luciano, ele fica em C. E acho que é ainda pior que a Eren. Vamos lá. Agora nós vamos entrar nos novos personagens. Eu quero iniciar então. Não vou iniciar com o nosso grande, não. Vamos iniciar com o nosso pequeno. Rubens ou Rubinho, ele foi um personagem que desde o início eu achava tipo assim, não é que eu não gostava, mas desde o início eu fiquei, ele não vai pra frente, ele vai continuar na mesma. E eu acho que por boa parte da temporada, até um pouquinho do fim, ele foi a mesma. Não mudou nada pra mim, não evoluiu e tal. Eu acho que todo mundo de Calamidade foi personagens melhores do que os personagens de Desconjuração, assim, por natureza, do que a maioria de Desconjuração. Então eu acho que o Rubinho, ele já fica aqui. Não quero ser um puxa-saco da Eren, tá? Mas a gente lembra de coisas legais que a Eren fez. Do Rubinho eu só lembro dele fazendo um teleporte lá da velocidade para conseguir pegar alguma coisa. E das histórias dele contando sobre o amigo dele, tá? E dele conversando com a... Não, mentira, ele vai ficar aqui em C na frente deles dois, porque eu acabei de lembrar que era bem importante. Ele conversando com o amigo dele na cama, sem fazer nada, paralisado, e ele vinha lá contar as histórias. Isso foi muito emocionante na época, muito natural. Uma coisa que, por mais que a Eren tivesse a questão da avó dela e tal, eu acho que foi muito legal toda essa lorezinha que ele criou, tá? Agora vamos para o Balu, o personagem mais misterioso e que mais trocou de roupa nesse RPG. Todo mundo aqui fede, tá? Só o Balu não. Ok? Todo mundo fede aqui. Principalmente o Dante. O Dante em Calamidade deve ser o personagem mais fedorento que tem. O Balu, ele tem uma questão muito, pra mim, que é o mistério. Até hoje tem coisa que a gente não tem certeza do Balu. Beleza, pro final da temporada a gente acaba entendendo mais sobre se não me engano, não lembro se era filha ou sobrinha dele e tal, toda a questão do violão. E os momentos que ele pegava assim um putline e utilizava isso pra fazer uma cena legal. Eu não gosto de uma coisa que é quem elogia muito o Balu, mas não gosta de cena, digamos assim, forçada. Porque o Balu é meio cena forçada. Tipo, ele pensa no que ele vai fazer antes, manda pro Selbit e tal. E eu gosto disso. É diferente, mas tem gente que não gosta, mas que gosta do Balu. Então,
E eu gosto de como ele fazia isso, como ele, tipo, pensava antes da sessão, é você jogar com seu personagem fora do mundo e pensar, tipo assim, cara, eu sei que o Balu não tem tempo pra pensar numa música no meio da luta, mas ele já tem 40 anos de vida, possivelmente, não lembro qual é a idade do Balu. Mas ele já tem uns 40 anos de vida e tem coisa que ele já sabe há muito tempo. Então eu vou passar um tempo da minha vida fora do RPG pra pensar em coisas que o Balu já sabe e fazer coisas que ele faria, porque ele é um personagem complexo de anos e anos de vida. O Balu em toda a calamidade, tudo que aconteceu, o machado dele, que era tão importante pra ele, sendo infectado com sangue, tudo que ocorreu pro Balu, que eu não vou entrar em muitos detalhes, isso renderia um vídeo muito mais longo, faz com que ele seja uma personagem mais engraçado do que o Thiago Fritz. Não teve um sacrifício em si dele, porque ele tá vivo, mas eu achei que ele também foi um personagem que foi pra mim o Arthur do começo, que a gente teve no começo, com uma história mais profunda. E o Arthur, por mais que, outra coisa do Arthur que eu não cheguei a citar, toda a morte do pai do Arthur é uma outra coisa complexa pro RPG, mas ele já estava na posição certa lá. Eu acho que ele também foi mais importante do que o Kaiser pra mim, então, em uma temporada, mas o Joey eu acho que ainda fica na frente nesse quesito. Agora começando com o Boris. O Boris foi um personagem que, tipo assim, ele era 100% dependente do irmão, assim como o irmão era dependente dele. Eles tinham boas interações um contra o outro. A história dele é meio confusinha, né? A gente viu lá a questão dele do circo, do diabo, que possivelmente o diabo tem. Possivelmente o diabo. Eu não vou lembrar da teoria com certeza, né? Mas tinha gente que falava que o diabo é o pai deles, digamos assim, encarnado lá. Outros que o pai deles prendeu o diabo. Outros que o diabo. Eu não lembro muito bem dessa história, me lembrem, tá, gente? Mas quando você não lembra de uma história, você fica pensando, ah, não tá sendo justo. Aí ele ranquear os personagens que ele nem lembra de tudo. Tô sendo justo. Eu assisti o RPG, e se a história não me cativou, não me puxou, ou é porque não me contaram direito, ou é por causa que ela é ruim. Às vezes eu também não estava mal, não estava prestando atenção e tal, mas eu fazia análise desse RPG. Eu via passo a passo, eu parava para pensar nas questões, nas informações que estavam sendo passado. E ele nunca foi um personagem para mim que me surpreendeu em combate um pouco. Em combate eu achava ele legal. Mas assim, em lore, em interações com outros personagens que não fosse o irmão. A interação dele com o Gal era legal, ele zoava muito o Gal. Mas eu acho, real, que ele fica com F. Com um personagem que eu acho que era pior do que a própria Beatriz, tá? Uma coisa que eu acho importante falar nessa altura do campeonato desse vídeo é que não necessariamente enquanto você está assistindo, você vai falar, ah, mas Beatriz é um personagem ruim. Não, não. Isso aqui é porque a gente tá ranqueando. E um ranqueamento nunca vai ser honesto, né? Tipo assim, honesto que eu falo, tipo assim, ele sempre vai pegar e vai fazer assim. Eu tenho que colocar alguém como baixo e eu tenho que colocar alguém como alto. Se fosse pra mim, tipo, ranquear em 3 categorias, tava junto essas pessoas todas aqui praticamente, de D e F tava junto, C e B tava junto, A e S tava junto, e seria uma coisa mais humilde. Não é porque é F, que por mais que seja a última categoria, que ela é a pior de todos. A gente tem um alfabeto, né, de A a Z e botaram o S aí em cima porque é coisa de japonês. E isso foi importado pra cá, de botar S como sendo a coisa mais foda. Então, meio que tipo assim, não é que ela é o pior personagem do mundo, nem nada do tipo. Ela é um bom personagem, mas na trama, entre os protagonistas, eu acho que ela foi o pior dos protagonistas. Ou a menos melhor. Vamos usar desse jeito nessa altura do campeonato aí, só pra dar aquela questão de copo meio cheio. Para essa perspectiva mais interessante, né? Agora vamos para a Artemis. A Artemis, eu nunca soube a história da Artemis direito. Ela tinha um gambá que foi morto, comido, devorado. Que rendeu cenas interessantes. Era às vezes queria matar os personagens, que eu achava legal. Mas eu não vou botar ela aqui em não lembro, porque eu lembro dela, tá? E eu não sei se essa categoria foi feita pra cá. Mas eu acho que ela ainda foi pior do que o Boris. Ela não teve muito tempo de tela, morreu cedo e tal, eu sei.
Teve aquela questão na época que eu acho que o Selbit não forçou nada da morte dele, mas ele tava brigado com a atriz, eu acho que estão até hoje. Mas é isso, eu vou botar ela ali. Agora vamos pro personagem Damir, como eu posso me esquecer? O Damir tem uma questão. No final de Calamidade, ele, entre aspas, foi pro lado do bem, né? Todo mundo foi pro lado do bem porque todo mundo ficou contra a Kia, né? Entre aspas, todo mundo, né? Mas, tipo assim, eles ficaram contra a Kia e o Boris foi um personagem que, nessa questão, ele ficou mais chorão e tal. Ele me lembra o Alex. Ele agora me lembra o Alex. E eu não gosto da mudança dele. Eu não acho que ele combina de ter passado pro bem. Ele é um velho que já teve vida e vida do lado do mal, que quer matar o diabo e que do nada começa a chorar, doar o dinheiro dele. Eu acho que estragou o personagem. Tipo, sei que muita gente passou pano, né? Na época teve uma questão da galera passando pano pra ele e falando que ele era. Que ele tinha ficado mais do bem e tal. E ele mesmo falava o LG, pô, o L joga, no caso, tipo, cara, eu matei um bocado de gente, cara, por que vocês estão falando que eu sou do bem, que é isso? Não, não sou, era meu plano mesmo. Cara, eu simplesmente só não gosto dele, eu vou botar ele aqui no D, acho que abaixo de todos esses aqui, real. Eu sei que o L joga, se eu não me engano, gosta mais desse personagem do que gostou do Luciano e do Fernando, mas eu não gostei do Boris. Assim, todo mundo da equipe Kian foi mal aprofundado. Eu acho que eles tiveram poucas sessões, se eu não me engano, não foi sessões iguais pra gente do lado do bem, do lado do bem não. Do lado do Kian, do lado da Ordem, se eu não me engano, não teve sessões iguais. Eu acho que eles tiveram tipo 4 sessões e a galera da Ordem umas 8. Por aí, por aí. Agora vamos para este meu caro aqui, o T-Bag. Cara, o T-Bag tem uma situação difícil, porque ele é contingente com o personagem, 100% contingente. Não fez nenhum ato meio ruim em questão de interpretação. O T-Bag é o T-Bag. Eu acho que ele não tem como ele não ser F. Porque eu acho que tipo, F é uma questão de que, tipo assim, ele foi o básico. F de foi o básico. Seria bom aqui. F de foi o básico. Porque não tinha muita coisa pra um dia, a história dele, entendi. Balu matou junto com uma galera, família dele. Eu acho que ele fica aqui atrás de Artemis. Assim, ele era um personagem interessante em conversa e tal, mas não é muita coisa. O Gal, eu vou ter uma análise interessante do Gal. Por causa que é o seguinte, o João que interpreta o Gal, eu não conheço, nunca conheci ele, não sei quem é o João até hoje. Tipo assim, na época que ele saiu como Gal, né, que apareceu a primeira, se eu não me engano, eu fui pesquisar, não sei se ele era modelo, não sei, eu só não sei de nada do João. E ele, depois de ele ter aparecido pela primeira vez em Desconjuração e tal, ele ter sido o personagem, ele sempre, nas lives que ele fazia, que eu via alguns cortes, entrava de vez em quando, eu via que o João é Gal. Pra mim, eu nunca vi o João não sendo Gal. Isso é muito legal, porque eu não sei dizer se o Gal é literalmente o João, do mesmo jeito que o Thiago era o Hakim, praticamente igual, ou se ele, o João, tipo, fez o Gal e falou, cara, eu quero ser assim o tempo inteiro, e virou aquele cara meio perverso e tal, sempre fazendo piadinha com a galera. E ele, em Desconjuração, lutou pelo seu ideal, e em questão de história, ele é um dos que tem uma história mais complexa, do lado do Kian. Ele teve um passado interessante, e ele foi traído. Depois de tudo isso, o Kian simplesmente. Ele tem a irmã dele, que a gente não sabe muita coisa sobre isso. O Kian simplesmente dá um ataque nele e que ele morra. Ele foi salvo pelos protagonistas, sabe? Tipo, os protagonistas têm a escolha de eu mato ele, eu deixo ele morrer, ou eu salvo ele. Isso foi muito, mas muito legal. Só com isso tudo, eu acho que o Gal ele se torna um personagem A só da primeira vez que ele apareceu e só com a primeira temporada que ele foi aprofundado. A primeira vez que ele apareceu foi em Desconjuração. Com a primeira vez que ele apareceu, eu acho que ele ficaria num B aqui, sabe? Acho que, não, melhor que o Dante não.
Acho que a primeira vez que ele apareceu ele estaria aqui, mas com Calamidade eu acho que ele cresceu como personagem, eu acho que ele foi o único da equipe que cresceu como personagem. E eu acho que ele foi um personagem que era mais importante do que o Arthur. Kaiser, não sei se ele tá na frente do Kaiser. Pra mim tá, gente, real. Pra mim realmente tá. Eu sei que o Kaiser foi um personagem muito importante pra todo mundo, mas pra mim eu curto muito mais tudo relacionado ao Gal. Não sei se eu gosto mais do lado do mal. Bom, pra terminar, eu vou reordenar as pessoas que sobreviveram de desconjuração para a Calamidade. Que foram só dois, se eu não me engano, né? Vamos lá, que foi o Arthur e o Dante e o Joey. Que viveu, morreu, mais ou menos ali, né? Ele foi libertado, digamos assim. O Arthur, ele está em Calamidade, tendo a sua primeira mudança. Ele tá se tornando um personagem mais bem estruturado quando ele começa a querer sair da ordem. Ele quer dar tchau, ir para outro lugar, viver uma vida diferente, cara. Ele não era da ordem. Ele entrou na ordem meio que sem querer. Outra coisa que é legal do Arthur. O Arthur, e isso também vale na questão de que o Arthur era apenas uma participação em especial que tornou um personagem jogado protagonista. Outra coisa, o Arthur começando a se tornar possivelmente o chefe da ordem. Então, meio que tipo assim, bate, ele quer sair da ordem, mas ele ao mesmo tempo tá sendo o chefe. Ele é o cara mais forte da ordem. Pra mim, o Arthur tava se tornando, lógico, é uma pessoa mais forte na ordem do que ele. Mas como líder e tal, ele é a pessoa mais forte do mesmo jeito que a gente viu o Veríssimo. Tipo, o Veríssimo não era o mais forte, mas quando ele chegava, a gente, isso! É meio que quando o Arthur chega. A gente, tipo, nossa, é isso mesmo, cara. Arthur chegou, já era pro inimigo, você não tem mais chance, Kian. Vai ser muito difícil a vida do Arthur daqui pra frente. E o que a gente sempre sobre ele, principalmente depois da morte do Joey, eu levaria ele para um personagem bem mais complexo do que todos esses aqui. Agora entrando no Joey Joking. Joey Joking voltou. Joey Joking desistiu da máscara de todos os poderes fodões que ele tinha. Ele percebeu que perdeu boa parte dos amigos que ele conheceu. Perdeu a Eren, perdeu o Fernando, perdeu o Luciano. E que a vida tá difícil. E agora ele novamente vai ter que carregar esse peso. E sem contar toda a questão dele ter sido trazido pelo diabo, que mexeu muito com o cérebro dele. E eu tô até emocionado por causa da morte dele. Ele se sacrificou pra acabar com toda a questão do Kian e tal. Ele merece ser o primeiro S da nossa lista. Agora a gente vai entrar no Dante, que é um personagem que é o seguinte. Ele é o melhor personagem de ordem paranormal. Ele é o mais forte de ordem paranormal. E eu estou preocupado com a próxima parte de Calamidade. Porque assim, ele pode acontecer duas coisas importantes com ele. Primeiro, o que pode estragar o personagem. Ele morrer por causa de lore. É lore criar com que ele morra, sabe? A lore do Cellbit acaba fazendo com que ele morra. E outra coisa é que se ele ganhar, se ele não morrer, eu acho que ele não sai bem dessa temporada. Eu acho que ele sai como vilão no final. Por causa que é o seguinte, o que acontece quando ele chegar em 100% de exposição paranormal vai ser um caos. Então, o Dante, logo no começo da temporada, ele evoluiu muito como personagem. Se tornou um personagem muito mais complexo, com muita angústia dentro dele. Diria que é o segundo personagem com depressão desse RPG. E eu acho que ele merece entrar aqui em S. Mas não melhor do que o Joey Joking, por enquanto. Com a segunda parte de Calamidade, eu tenho certeza que ou ele passa para S ou ele cai para A. Se alguma coisa muito ruim acontecer assim, ele cai para A aqui na frente do Arthur.
Lembrando que o Arthur, ele também tem possibilidade de subir para S. Eu vou até deixar ele aqui em S, tá? Porque já que o Dante eu tô fazendo uma análise do futuro, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês, só para vocês registrarem, que eu acho que seria mais ou menos isso aqui, tá? Atualmente, a gente tá vivendo isso. Mas na próxima temporada, tem muita chance dele já subir para cá os dois, e dos dois se tornarem personagens muito mais relevantes e importantes do que foi toda a vida do Joking. Mas no momento eu acho que tá assim. São os 3 personagens principais, assim, em importância desse RPG. Não ficou ninguém na categoria, não lembro. Mas, como eu disse, eu lembro de todo mundo. E acho que nem o T-Bag merece ficar aqui. Que o T-Bag foi razoável. E essa é o meu ranqueamento, minha tier list de personagens protagonistas de ordem paranormal. Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, vai ser muito importante. A gente está batendo metas muito legais nesse momento. E escreve aí na descrição a sua tier list, fala por quê e tal, discordou de alguma coisa, discorda aí nos comentários, dá dislike, discorda no comentário, porque aí dar dislike é fácil, agora falar o porquê é difícil, né? Então, faça isso. E me recomende que outra tier list de ordem paranormal, ou de qualquer outro tipo de RPG, ou de qualquer outra coisa, você quer que eu traga aqui no canal. Então é isso aqui. Quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.